Podcast Conecta Mais começando, e eu estou aqui hoje com uma pessoa super especial, mas antes de falar dessa pessoa, eu vou te chamar para clicar no sininho, seguir nosso canal para que você possa receber nossas notificações e acompanhar aí as nossas postagens. Eu sou Georgia Noronha, jornalista, CEO do jornal Eu Amo Meu Bairro. E olha só que pessoa que está aqui espetacular. Ela é advogada, psicanalista, especialista em direito da família e sucessões e especialista em comportamento humano, e ela está aí na profissão há quase 30 anos. O nome dela é Josânia Preto. Olá. Seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada pelo convite novamente, né? Segunda oportunidade. E eu estou muito feliz por isso. Que bom, Josânia. Você aí tem trabalho além de estar na advocacia, também é psicanalista. São duas áreas que eu acho que casa muito bem, né? Casa, as matérias são muito necessárias, né? Eu sempre digo que o meu escritório não é um escritório de advocacia. É uma clínica do direito, né? E por que você escolheu o direito? Vamos lá. É uma história. Na verdade, como você sabe, eu gosto muito de esporte. Então, a minha primeira opção da vida era educação física. Só que com a sabedoria do meu pai, e ele falou assim: minha filha, mas educação física, se eu fosse você, eu escolheria direito. E aí, como eu sempre fui uma boa filha, uma boa ouvinte, eu ouvi o meu pai e então segui o direito, né? Eu achava que no primeiro ano eu ia desistir, que tal, mas o primeiro ano foi onde eu me apaixonei, né? E assim foi a escolha. E eu acredito que você passou por vários momentos dentro desse direito, né, Josânia? Eu estou perguntando isso porque eu sei que você está com um trabalho aí super bacana, né? Está preparando um trabalho para divulgar na mídia, ainda está nos bastidores, que é um trabalho para quem está começando na área de direito, né? Para quem está estudando e depois quer seguir a carreira. Então, eu sei que você passou por várias situações e sei que você tem muita coisa para contar para a gente, né? Muita coisa, Jorge, porque eu venho de uma família humilde, simples. Meu pai tinha 4ª série primária, minha mãe 7ª série, e foi sempre muito difícil, né? As coisas sempre foram muito difíceis. E eu, então, falei, bom, vou fazer, né? Estou aqui, meu pai sempre fez questão de pagar estudo. E era o que ele podia me dar de herança. E essa é a minha herança. E tenho certeza que assim como eu, tem milhares de pessoas na mesma situação que a minha há 30 anos atrás. Há 35, porque quando eu comecei na faculdade, há 35 também anos. Conta, né? Há 35 anos. Conta porque eu tinha 18 anos. E eu não tinha uma história de advogados na minha família, certo? Eu fui a primeira advogada na família. E eu talvez, famílias de sangue, mãe e pai, né? Tios e avós, eu não tenho muito esse conhecimento, porque eu sou de Santa Catarina, vim para cá e tem muitos anos que a gente não tem muito esse conhecimento. Mas dentro da minha família, pai e mãe, eu sou a primeira e carrego aí muito orgulho com a minha profissão. E foi muito difícil os primeiros passos, tanto no direito, porque eu não tive acesso ao estágio. Eu tive acesso apenas a trabalho, porque eu precisava trabalhar para pagar a minha faculdade, e eu não tive como ficar só estudando, optar por um concurso, estagiar no escritório grande. Então, quando eu me formei, eu precisei ir à luta. Às vezes as pessoas me perguntam, mas por que você não fez concurso? Porque eu não podia fazer concurso, eu precisava trabalhar para me sustentar, né? Eu posso dizer que você é uma mulher muito bem sucedida, né? Porque você
Geralmente, né, as pessoas optam, né, o que acontece muito, não geralmente, mas acontece muito, a pessoa optar pelo direito porque tem pai que é advogado, né, alguém da família, ou então ela começa, assim, o crescimento dela na carreira né, como advogado, ela já começa em algum escritório, seja indicado por alguém, né, seja ela mesma vai buscar e ela consegue, né, dar sorte de conseguir um escritório, fazer um estágio e crescer ali dentro, né? E pelo jeito você que lançou a sua marca, né? O nome do seu escritório, o seu nome no mercado, fez todo um trabalho, está aí há 30 anos, podemos dizer, né? E bem sucedida, já está até trazendo para pessoas que querem começar, que têm dificuldade, porque tem muita gente, né? Com tem muita dificuldade. gente. Eu falo que, quando você fala assim, passa um filme na minha cabeça, porque eu sou de Santa Catarina, sou nascida em Santa Catarina, passei a minha juventude, infância e juventude em Minas Gerais, onde eu me formei, e estou há 29 anos aqui no Espírito Santo. Então, quando eu cheguei aqui, foi quando eu me formei, 6 meses depois eu vim para cá, eu não conhecia ninguém. Então, realmente, quando você fala, você pode considerar uma pessoa bem-sucedida? Sim, com muito orgulho. Uma pessoa já me perguntou sobre isso. Você se considera bem-sucedida? Eu falei, óbvio. Como não? Porque o sucesso, ele não é dinheiro. Sucesso é você olhar para você, para sua história e ficar feliz com a sua história, orgulhar-se do que você fez e do que você plantou, porque eu plantei o meu caminho, né? E hoje, com esse projeto, né, com esse projeto que eu criei e estou desenvolvendo, é justamente para as pessoas que estão começando do zero, que assim como eu não tiveram oportunidade de estagiar, não tiveram nome, não tem o nome inicial de um pai, de uma mãe, de um tio, de alguém que vai alavancar por si só a carreira. E você tem 3 filhos homens. Eu tenho, meus amores. Né? Que também faz parte do seu sucesso, né? Porque ter uma família estruturada, né? Hoje, nos tempos que a gente vive hoje, não é fácil, né? Manter essa família, manter os filhos, né? Educar esses filhos e ainda trabalhar, ter uma profissão e ser bem-sucedida. Olha só. Principalmente falando em filhos, né, Geórgia, hoje, na vida que a gente vê aí, com tantas informações, com tanta coisa que acontece, o mundo está muito rápido. O meu mais velho tem 25 anos, o do meio 21, e o meu caçulinha 16. Ou seja, eles passaram praticamente todo o meu trajeto comigo. E talvez, Jorge, se eu não tivesse os meus meninos, hoje talvez eu estaria muito melhor financeiramente. Ah, mas você está falando isso? Tô. Sabe por quê? Porque eu sou mãe. Eu cuidei, eu criei, eu eduquei, eu não delegava essa tarefa, né? Eu não deleguei tarefa de mãe. E isso, com certeza, faz com que você fique um pouco para trás. Vou ousar falar isso, porque eu não podia viajar, que eu divorciei. Então, eu realmente criei os meninos, porque era residência fixa comigo, sozinha. Então, eu não viajava, eu não ia para cursos, eu trabalhava do trabalho para minha casa, da minha casa para o trabalho, eram meus filhos, eu e meu trabalho. E hoje eu olho para trás, valeu a pena demais da conta, né? Ainda com os resquícios de Minas, que eu tenho muito puxado no meu sotaque, eu não me arrependo de nada, porque hoje eu tenho 3 homens que eles me agradecem, eles falam que eu sou orgulho da vida deles. Que lindo. E quer melhor pagamento que isso? Então eu tenho, sim, que me orgulhar da minha história, do meu trajeto.
E ainda tenho muito para produzir, né? Estou aí com a força toda, com a vontade, com a garra. Agora com eles, então, me fortalecendo. Eles são os meus maiores admiradores. Que bacana, parabéns, tá? Obrigada. Josânia, eu sei que você passou por muitos obstáculos, né? Quais foram as maiores dificuldades, assim, no início da sua carreira? Porque eu sei que as pessoas, quando vão começar uma carreira, principalmente na área de direito, eu já ouço falar de outros advogados que têm dificuldade de prospectar cliente, têm dificuldade até de falar, né, de comunicação, dificuldade de estar em frente de um juiz para poder fazer lá, né, o momento lá da audiência, tem que ler processo, tem que estudar muito. São muitas questões que vocês, advogados, precisam estar bem ajustados para que vocês deem excelentes resultados para os clientes de vocês. Então, assim, no início da sua carreira, quais foram os maiores obstáculos, as maiores dificuldades que você passou? Olha, não foram poucas, foram muitas. Mas eu vou iniciar os meus obstáculos como sendo não ter um escritório famoso, não ser do local, eu não era da cidade, não tinha um nome conhecido. Naquela época, Geórgia, era muito... Eu cheguei aqui no Espírito Santo, as pessoas perguntavam, de qual escritório você é? De qual família você é? Quem é daqui vai saber e vai entender dessa época. E eu, com aquela cara de menina, com 24, 25 anos, eu simplesmente falava assim, não, vocês não conhecem, eu sou de Santa Catarina. Então, esse para mim foi o maior obstáculo, eu não ter raízes no Espírito Santo. Outra dificuldade muito grande foi não ter estagiado. Então, eu abri a porta do meu escritório... Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. E a faculdade não ensina tudo. Outro obstáculo. A faculdade apenas nos dá a teoria. Hoje tem o núcleo de prática, na minha época também tinha, mas eu não pude fazer, eu pedi dispensa porque eu trabalhava, eu fiz o básico para que eu pudesse passar, né, e tudo. Mas a dificuldade grande mesmo é você sair, você passa na prova da ordem, segura a carteira e aí? Como capta cliente? Como segura o cliente? Como atende o cliente? Como cobra honorários? São tantas questões que você pode se perder se você está sozinho. O relacionamento com o cliente é um fator extremamente importante, né? O cliente é tudo, né? Não tem aquela máxima, o cliente sempre tem razão. Eu não pegaria isso ao pé da letra, mas você precisa... O primeiro ponto da vida de um atendimento, né? de um contato, de um contrato, um futuro contrato com o seu cliente... É o primeiro atendimento, que seja pelo WhatsApp, que seja presencial, que seja online. Você precisa atender bem o cliente. Você acha que a faculdade prepara profissionais para o campo de mercado? Não prepara não, porque eu já fui, como você já sabe, já fui professora de universidade, já fui professora de núcleo de prática jurídica e já fui professora de pós-graduação. Não prepara. Isso com toda certeza. E o que você diria para um estudante, né, de direito hoje? Né, o que você acha que a primeira coisa que ele deveria fazer antes de se formar ou depois de se formar? O que ele deve, né, como que ele deve agir? Ele deve se preparar antes ou ele deve se preparar depois que ele está formado? Olha, se ele tiver condições de estagiar, indico o estágio. Tem que fazer, é bom. E se esse estudante ele quer ser advogado, que ele estagie no escritório de advocacia e não em cartórios.
e não em Ministério Público, e não em outros lugares que não vão fazer com que ele aprenda a advogar. É diferente, Jorge. Uma vez, vou contar uma história, pode? Pode. Uma vez, uma cliente minha, ela era uma demanda de ação de alimentos. E ela tinha uma amiga, promotora de justiça do Ministério Público. Então, quando ela veio até mim, eu fiz, né, todo o que eu tinha que fazer, que é a ação de alimentos, tudo certinho. E aí ela falou assim para mim: olha, doutora, a minha amiga falou que não é para a senhora fazer dessa forma, pede menos, porque o juiz não vai deferir esse valor. Aí eu olhei, aí eu peguei e respondi para ela: olha só, deixa eu te falar uma coisa, promotor é promotor, advogado é advogado. Eu vou fazer da forma que eu achar melhor, e se o juiz não der o que a gente está pedindo, não tem problema, eu recorro. Mas eu não vou pedir menos, só porque o juiz, eu vou achar que o juiz não vai dar. Então, é bem diferente, sabe, Jorge? As pessoas, elas têm uma visão diferente do advogado. O advogado está aqui para poder garantir o seu direito. O promotor, sim, está lá para garantir o direito do menor, do incapaz, mas ele não vai decidir, ele não vai fazer um pedido. Quem vai fazer o pedido é o advogado, quem vai decidir é o juiz, o Ministério Público vai opinar. Então, na hora que uma pessoa quer fazer um estágio, ela precisa saber o que ela quer. Ela quer fazer Ministério Público, ela quer fazer prova de concurso, então se ela puder, ela estagia dentro do Ministério Público. Procurar já a área, né, que ela se interessa, sim, né? Isso seria a minha orientação. Mas, se não tem, não sabe, o melhor estágio é advogar. Porque aí você vai, mesmo você sendo aprovado num concurso de magistratura, de Ministério Público, você vai saber o lado do advogado, até para atendê-lo também de uma forma melhor. Então, a primeira orientação para um estudante de direito e até para entender os passos, né? Porque eu sei que existem passos, né? Da pessoa te procurar, o cliente vai te procurar, aí depois que ele te procura, o que vai acontecer, né? Você vai estudar o caso, vai buscar, né? Vai protocolar, vai ir lá né? Sei lá, no tribunal, né? O que você vai fazer, quais são os passos, né? Isso tudo ele precisa saber, né? Ele precisa. Hoje, atualmente, está tudo muito mais fácil do que antigamente. Hoje, é tudo eletrônico. Antigamente, eu tinha que ir lá, despachar, distribuir o processo. Mas hoje não, hoje está tudo... Você pode advogar na sua casa, home office, isso aí tudo ok. Mas o atendimento continua sendo o mesmo. Isso... as pessoas falam assim, mas eu jogo na inteligência artificial e está tudo certo. Não está tudo certo, porque ainda, graças a Deus, nós somos seres humanos, né? Então, a gente quer, sim, o tete-a-tete. A gente quer, sim, um olhar diferenciado, um sorriso, um acolhimento. Muitas vezes, os clientes, eles chegam até você com outra questão. Eles vêm com um problema jurídico, mas a questão é outra. Eles vêm com dores, né? Muitas, né? E essas dores, se nós não tivermos a sensibilidade de entender, de acolher, o processo jurídico não anda. E aí, o advogado que está começando, né? Ou qualquer outro advogado, ele precisa entender esse relacionamento humano para poder atender o cliente dele de uma forma mais humanizada, uma forma que ele possa, que o cliente se sinta acolhido, porque eu sei que ele, principalmente vara de família, né? Tem outras também, mas assim, as pessoas vêm com as dores querendo que você salve, né? Você me salva desse problema aqui. E aí você, como psicanalista,
tem mais ferramentas para poder atender esse cliente. Então, eu acho que você deve estar extremamente pronta até para ensinar para esses jovens que estão começando, né? Porque tendo uma pessoa especialista, né, como você, imagina. Na verdade, eu gosto do que eu faço. Uhum. Então, quando eu na minha carreira toda aí, vou fazer 30 anos, né? Então, eu creio que eu não tive a oportunidade. Na verdade, eu sempre busquei me especializar, meu conhecimento, sempre busquei muito. Mas uma pessoa para eu falar assim, não, essa pessoa eu me inspirei, eu fui atrás, eu me dediquei, eu não tive, até porque naquela época a gente não tinha tantas informações como a gente tem hoje. Hoje o acesso é maior. A busca era muito mais difícil, né? Hoje a gente tem acesso aí a pessoa pode optar se ela quer, e tem mais, tem que ir com a minha cara. Vou pegar um mentor que eu não, só porque está na moda, o mentor só porque está em milhões de seguidores. Calma, olha o currículo da pessoa, veja se é isso que você quer. Eu estou precisando disso, bom, isso aqui eu achei legal, interessante. E escolha com alma, né? Porque eu acho que tem que ter uma identificação. E assim, você tem um posicionamento como profissional da sua área. O que você fala sobre posicionamento para as pessoas que estão te assistindo, esses futuros advogados? Pois olha só, a nossa profissão é uma profissão que, graças a Deus, ainda não mudou. A gente tem uma postura, né? A gente é a profissão mais antiga, né? Então, a gente tem o direito de ser chamado de doutor, né? Lá atrás, isso nos foi deferido, nos foi concedido. Então, o que eu digo para eles é que não dá para brincar de ser advogado, não. Não adianta você ir lá, fazer um TikTok, fazer uma historinha lá no Instagram, conseguir vários seguidores e na hora de atender seu cliente você não saber nem recebê-lo, nem o que perguntar, nem precificar. Contrato de honorários, você precisa saber fazer, senão o primeiro você pega, o segundo você faz e o terceiro te dá problema. Então, tudo isso eu trago na minha bagagem aí nesse projeto novo que em breve vai ser lançado. Eu vejo que o seu posicionamento, né, não só nas mídias, mas como uma profissional, você se posiciona como profissional, né, fazendo com que o cliente ele entenda o seu valor como profissional. Isso é importante, né? Principalmente essas pessoas que estão começando, que às vezes não sabem que a forma de se vestir, a forma de se apresentar, de falar, de se expressar, de estar nos lugares, como vai se comunicar com o cliente, né, doutora? Com certeza. Isso também não é só no direito, né? Na vida, em qualquer profissão. O direito a gente está falando hoje, porque é uma profissão que requer cuidados, roupas adequadas, o linguajar, o trejeito, a forma como você vai chegar numa audiência, até o pisar vai fazer a diferença em uma audiência. O tom de voz. O tom de voz, a sua postura na cadeira. Então, tudo isso vai fazer a diferença para um advogado. Entre um e outro, qual que eu vou escolher? Porque, não se engane, clientes, eles vão, da mesma forma que eles vão comprar uma geladeira, eles vão em várias lojas pesquisar, eles também fazem isso com profissionais. Eles vão lá ver o seu currículo, eles vão lá no seu site, eles vão no seu Instagram, eles vão procurar saber quem é Josânia Preto, aonde que ela veio, o que ela está fazendo, ainda mais com a internet hoje do jeito que está. Então, não ache que dançar na frente lá de uma câmera e postar e ter 1 milhão de visualizações te faz o melhor advogado. Você falou assim sobre mídias sociais, um destaque para a questão do código de ética. Um destaque para o código de ética. O nosso conselho ele é muito rígido. Ele já foi pior.
Mas hoje, com a pandemia, em 2020, nós advogados, nós ficamos meio paralisados. Como que nós íamos fazer para prospectar clientes? Se a gente não podia ir para a internet, era proibido, a gente não podia falar de nada disso. Continua tendo algumas limitações. Então, hoje, a gente está aqui, eu estou aqui falando para vocês e tudo, mas eu não posso, em momento algum, vender os meus serviços. Né? Falar de valores, não é uma mercadoria, né? É um serviço e é muito honrado. Então, o conselho, com toda razão, ele é bastante rígido e está de olho aí em todos os profissionais. Aí você falou assim que não é uma mercadoria, né? Não. E assim como não é uma mercadoria, vou falar da Josânia como advogada que eu conheço. Como não é uma mercadoria, ela tem um valor, ela não tem preço. Não é isso, Sim, doutora? E é isso que você ensina para os seus alunos também? É isso que eu ensino para os meus alunos. E isso é fundamental desde o início. Quando sair da faculdade, eles precisam entender que eles têm um valor. Mas muitos saem com insegurança, com baixa autoestima. E aí, na hora de olhar para o cliente, ele achar que ele não merece cobrar aquilo porque ele está só começando. Vai depender do que você pode passar para aquele cliente. Você ficou aí 5 anos estudando. Quanto tempo você se dedicou àquele curso? Então, claro que é valor, não é preço. Em relação à insegurança dos profissionais que estão começando, tem profissionais que já estão aí no mercado, mas eles não conseguem alavancar. Por quê? Por questões de insegurança mesmo. Aí você falou sobre preço, né? Sobre várias questões. O que você diria para esse profissional que se sente inseguro? Olha, se ele realmente gosta do que ele faz, ele precisa entender o que ele no que ele é melhor. Porque tem advogado que é bom em audiência, mas não é bom de escrita. Tem advogado que é bom em captação, mas não é bom de audiência. E tem advogado que é bom de escrita, mas não é bom de audiência. Então, a pessoa tem que se autoconhecer. Né? Eu posso ajudar por conta da minha especialização em comportamento humano. E a gente pode destrinchar de uma forma com que ele descubra no que ele é bom. É bom também, Georgia, a pessoa já ter uma identificação com a esfera do direito, né? Qual é a matéria que você mais se identifica? Eu, por exemplo, na época da faculdade, eu era apaixonada, alucinada com o direito penal. E eu, então, queria ser criminalista. Mas até o final da faculdade, eu achava que eu ia ser criminalista, que, nossa senhora, que é porque o direito penal, ele enche os nossos olhos. Eu acho que quem é estudante de direito pode concordar comigo. Porque é gostoso, é prático, não é chato, é aquela coisa aqui... Dinâmica. E são coisas que acontecem, né, diariamente aí nas páginas policiais, e aí a gente se envolve, é caso concreto, e aí a gente bota na prática. Mas, passado isso, eu até advoguei na área criminal um tempo, fiz bastante processos criminais, até chegar um dia que eu me lembro... Eu estava grávida do meu segundo filho, 8 meses. Eu fui conseguir um alvará de soltura para um cliente meu. E aí, me lembro perfeitamente, levei um amigo meu, advogado homem, na época. Falei, vamos comigo? Eu estou já destrinchando, eu vou conseguir esse alvará hoje e tal. Aí meu amigo falou assim... Doutora, não vai liberar ele antes de você receber seus honorários, hein? Ele já te pagou? Eu falei, não. Eu falei, então você não vai liberar. Eu falei assim, não, olha eu. Não, ele não vai fazer isso comigo, não. Fiquei aqui o dia inteiro com a barriga deste tamanho. Ele vai reconhecer e vai me pagar sim. Soltei. Você me pagou? Até hoje. Então, são essas coisas, quer dizer, eu falei antes que eu não tive mentor...
Mas eu tive vários anjos na minha carreira que eu não, achando que as pessoas eram iguais a mim, né, os clientes, e fui levando cada cacetada, né, cada pancada na cabeça que eu fui aprendendo. E aí o direito criminal ele foi saindo um pouco da minha linha de frente. Falei, isso eu não quero. Eu tenho muito a questão de Deus na minha vida, né? Eu gosto que as pessoas olhem para mim e sintam Deus. E quando isso até nos meus clientes. Então, quando chegava um cliente criminal lá no escritório, eu falava com Deus, se não for para me fazer feliz e não for justo, que ele não fique comigo. Onde alguém já falou isso, eu precisando de dinheiro. Era assim, leve. O cliente não voltava, ou o cliente ficava e pagava à vista. Aquelas coisas que só quem crê, que sabe que realmente acontece. Então, eu tenho sempre esse conceito comigo. E aí o criminal ele foi se desvaindo porque eu tinha 3 filhos pequenos, eu não queria me expor, o meio é perigoso, tinha coisas que eu não concordava, eu não ia fazer algo contrário aos meus princípios. Abrindo um parêntese aqui, que meu honrado pai e saudoso, né, porque ele já é falecido, ele falou para mim com a pouco estudo, pouca escolaridade, a sabedoria do meu pai, a vivência, a experiência de vida dele, ele virou para mim, ele falava assim que eu era advogada, né? Como todo mundo sabe, né? Uma pessoa humilde sempre fala assim, você é minha advogada. E o primeiro processo que eu ganhei foi pro meu pai, tá? Olha. Só deixar aqui dito que com muita honra eu consegui um processo que ninguém estava conseguindo e eu consegui, foi meu primeiro processo da vida. E ele falou isso para mim, ele falou, minha filha, deixa eu te falar uma coisa, um conselho. Nunca se venda. Eu não entendi nada naquela época. Falei, mas por que meu pai está falando isso? E aí, com o caminhar, né? Porque a gente sai daquele status de dependente e fica independente financeiramente, e você vai crescendo e vai se desenvolvendo. E eu vi o porquê que meu pai falou isso. E eu realmente, Geórgia, eu posso me orgulhar, porque na minha profissão, na minha carreira, no meu tempo de advocacia, nunca eu me vendi, nunca sucumbi a algum suborno. Suborno em dinheiro não é o maior, não, é suborno mesmo de assédios sexuais, assédios morais, tentar pegar cliente do outro, nada disso. A minha profissão é uma profissão reta, sempre, minha conduta. Doutora, eu sei que você teve muitos casos, que eu já vi algumas palestras suas bem interessantes. Eu sei que você já teve vários casos, assim, engraçados, casos de tristes, né? Casos que mexem com o coração da gente, diversos casos. Você consegue contar em 1 minuto desses casos? 1 minuto? Olhando para a câmera ali? Meu Deus, em 1 minuto. Vou contar em 1 minuto. Vamos ver qual. Vou contar sobre um processo de adoção. Processo de adoção, não vou falar nomes, mas aconteceu há muito tempo atrás. Esse processo de adoção foi muito comovente, porque a pessoa que me procurou, ela pegou uma criança de 1 mês da mãe, que era de rua. Ela tinha problemas toxicológicos, né? Uma pessoa com dependência química. E essa criança estava abandonada com essa mãe, cheia de machucados, a Deus dará mesmo, assim, ao relento. E essa pessoa, então, pegou essa criança. Não pode, né? Dentro da lei não se pode, teria que ter pegado, colocado no conselho tutelar, essa criança ia para um abrigo, algo nesse sentido ia ter acontecido. O que ela fez? Ela pegou a criança e me procurou. Doutora, eu estou com essa situação assim, assim, assado.
Eu falei, vamos entrar com uma ação de guarda. Entramos com uma ação de guarda provisória. Eu consegui a guarda provisória na época e essa cliente, então, cuidou dessa criança até mais ou menos uns 5 anos, 3 anos com a guarda provisória. Ninguém reclamou, ok. Quando foi, ela precisou regularizar a situação, porque vai passando o tempo, a escola pede o nome da mãe, nome de não sei quem, ela já não tinha. E aí, então, nós entramos com o processo de adoção, a brasileira, né? Que é aquela adoção que a criança vem para o seio familiar sem passar pelas filas. Só que a gente entrou e eu sabia que poderia dar bem errado, bem ruim, porque não tinha passado pelo... E aí nós fomos para a audiência, né? Esse processo foi longo, muito longo, mas em 1 minuto. Vou pro final de tudo, que é a audiência de instrução e julgamento, onde a gente levou várias testemunhas, a menina muito saudável, né, bem criada, bem educada, a cliente chorava horrores na audiência, porque havia um risco grande do promotor não deferir aquela adoção e a juíza também. E nós fomos com aquela fé que ia dar certo, tudo dentro do que a gente podia esperar, ela ciente de tudo. Mas tudo deu muito certo, chorou o juiz, chorou a promotora, chorei eu. Aquela mesa de audiência repleta de amor. E às vezes a lei é tão rígida e tem tanta criança precisando de adoção, né? Então essa é um caso que me chamou bastante atenção, porque não foi um caso regular, mas que nós tivemos vitória. Então sempre eu falo para todas as pessoas que passam por mim, se tiver um respiro de chance da gente ganhar a ação, a gente vai tentar. Se o cliente estiver ciente, assinar com a gente os riscos, a gente vai, porque advogado é isso. Não tem resposta negativa para a gente até que o juiz dê. Só que se ele dê, a gente recorre. Nós advogados, somos formadores de jurisprudências, de legislação. Sem nós, não seria possível várias leis que estão aí vigindo até hoje. Bacana, bacana. E tem uma outra história assim mais divertida para contar em 1 minuto? Divertida. Vamos lá. Tem. Divertida e até que serve para muitos formandos e estudantes e advogados recém-formados aí para se prepararem, porque pode acontecer. Eu fui para uma audiência trabalhista, porque eu também, né, tenho minha especialidade trabalhista, e eu estava advogada do reclamante empregado. Chega o meu cliente, olha, a gente instrui, a gente faz instrui no sentido de, olha, vai com tal roupa, leva documentos, suas testemunhas, você está no judiciário e tal, né? Chega o meu cliente, era verão, de camisa sem manga e de bermuda. Quando ele chegou, eu assustei. Eu falei, gente, como que vem para um plenário de roupa de praia, né? Mais do que depressa, o que eu fiz? Eu fui lá conversar com o juiz da vara. Eu falei, silêncio pela ordem. O meu cliente está vestido inadequadamente. E eu gostaria muito que o senhor me concedesse o adiamento dessa audiência. Isso não é normal, Georgia. O juiz ele não é obrigado a adiar. Uhum. E eu, naquela situação, falei assim, a única saída é ser autêntica, verdadeira, vou lá pro juiz e vou falar o que está acontecendo. Não vou mentir, falar que ele não veio, falar que ele se perdeu. É pior, né? A mentira tem perna curta, aquela velha história de mãe. Cheguei pro juiz e era um juiz bem rígido, que não deixava. Ele olhou para mim, não acredito. Doutora, vou fazer uma coisa com a senhora, hein? Por causa da sua educação e da sua postura enquanto advogada, eu vou conceder esse adiamento. Mas eu quero falar com o seu cliente. Chama ele aqui. E aí eu fui lá, falei, Jesus, agora é a hora, né?
Chamei o cliente e ele então veio, deu aquele sermão e falou assim: olha só, o senhor vai de bermuda e de manga de camisa sem manga na sua casa, na sua praia, onde o senhor quiser, mas aqui dentro da minha sala de audiência mando eu, e o senhor venha vestido adequadamente da próxima vez. E fique claro, estou adiando por causa da sua advogada, que eu conheço muito bem e que sempre teve postura e ética. Sai eu de rabinho entre as pernas, agradecendo, obviamente, mas isso, Jorge, a gente faz um adendo aí. Por eu ter a minha vida sempre na retidão, na postura, no comportamento educado, adequado e ético, quando eu fui falar com o juiz, não teve, ele foi super educado comigo e ele foi mais do que certo, foi rígido com o cliente. Eu acho que esse cara nunca vai esquecer disso, né? Esse cliente nunca vai esquecer disso. E aí depois veio a audiência normal e ele já ele veio até de gravata na última audiência e deu super certo. Que bacana. Para você foram muitos desafios com seus clientes nesse processo todo de 30 anos? Muitos desafios. Clientes inadimplentes, clientes abusados, né? Então, sempre tive que me manter muito firme na minha postura. Cantadas. Os desafios com o cliente são esses, praticamente, para mim, porque eu sempre gostei muito de atender. Então, não é que eu perco o tempo, mas o meu tempo, quando eu marco, eu atendo meu cliente. Não importa quanto tempo eu demore com ele. É claro que eu tenho minha agenda lotada, mas eu faço, no mínimo, se o cliente estiver precisando ficar ali, a gente vai atrasar um pouquinho, não tem problema. A minha importância é o cliente que eu estou atendendo naquele momento. E todos os outros vão entender, porque com eles vai ser, o tratamento vai ser exatamente igual. Bacana. Doutora, tem algo mais que você gostaria de falar para essas pessoas que estão te assistindo? Se você quiser falar direto para aquela câmera ali, para esses profissionais que estão começando, né? Quem está no mercado, mas que não consegue prosperar na carreira, não consegue encontrar um caminho. Advogado que faz... uma pergunta. Advogado que faz tudo. Porque eu já vi advogado que faz tudo. Pega tudo quanto é causa. Não está preocupado em um segmento. Mas a causa que aparece, ele pega. O que você acha disso? Então, essa questão eu já falo muito tempo com as pessoas que passam por mim. Tem uma frase que eu gosto muito. Quem foca na urgência, esquece a excelência. É bem o caso de quem pega tudo. Você vai pegar tudo porque você está precisando. Eu entendo. Realmente, eu entendo, porque eu passei por isso. Então, você quer suprir as necessidades básicas da sua família, você precisa suprir, então você vai pegar uma causa que veio. Só que aí você não se especializa e não fica excelente. Não vira excelência, não se torna a excelência naquele segmento. Então, se eu posso dar um conselho hoje, é já escolher o que gosta de fazer, o que você se identifica mais e traçar aquele objetivo. Eu vou com isso e se não der certo, muda, não tem problema, mas uma hora você vai se encaixar direitinho naquilo que você vai brilhar. Tenho certeza que você vai brilhar quando o seu olho brilhar junto com o atendimento, junto com a causa que lhe foi dada e com a vitória. Isso eu tenho certeza. É diferente quando a gente faz algo que a gente se identifica e fazer algo que simplesmente veio, vou pegar porque veio. Principalmente matérias e segmentos igual o direito de família e sucessões, que é muito específico. Então, você precisa dar uma atenção maior para o seu cliente. Você não pode tratá-lo de qualquer maneira, que é aquilo que a gente falou no início.
Eles não vêm só com o problema jurídico, eles vêm com uma dor, e essa dor precisa ser ouvida. Para eles se sentirem protegidos também, né? Seguros, e saber que tem alguém com eles nessa jornada aí, que não vai ser fácil, vai ser longa. Isso demora, né? O judiciário está cada vez mais abarrotado. Essas mediações, sair um pouco do litígio, saber fazer isso, sabe? Saber levar uma conversa para o consensual também é importante. E para os jovens advogados, essas pessoas para quem eu estou falando, o que eu posso dizer aqui, deixar como uma mensagem para quem está querendo advogar de fato, né? Quem está saindo da faculdade, eu vou advogar, eu não vou fazer concurso, ou eu quero advogar primeiro para depois tentar um concurso. Tente já optar por uma área e tentar estagiar, se for estudante. Se for advogado recém-formado e não tiver um lugar, um mentor, procurar mesmo estudar, ter alguém que já passou por tudo que você imagina, pegar essa pessoa, ficar ali, olhar, vigiar, fazer, observa. Melhor palavra que eu posso falar para você é observa. Observa, pega como exemplo. Se você tiver oportunidade de ter alguém para te ajudar nesse começo zero, eu acho que é primordial para você ter sucesso. Mais rápido, porque sucesso você vai ter. O problema é a caminhada, que é árdua, principalmente para quem veio do nada, assim como eu. Então, eu quero falar para vocês que não tiveram as mesmas oportunidades, não têm familiares advogados, não têm escritórios de familiares para poder iniciar uma carreira, eu quero falar para essas pessoas. Bacana. Doutora Josânia, eu tenho um presente para você. Oh, meu Deus. Aqui todo mundo ganha presente. Ai, eu amo. Ai, que delícia. É o Confino, produtos Confino. Aí tem uma geleinha de pimenta picante. É maravilhosa. E tem um antepasto de berinjela, tá? E delícia. Muito obrigada, querida. Muito obrigada, que honra. Muito obrigada pela sua participação, tá? Eu que agradeço. Muito feliz, tá, com a sua presença. E tem muitas outras histórias aí, caso vocês queiram saber. É só me seguir. @JosâniaPretoADV. Isso aí. Podcast Conecta Mais finalizando. Até a próxima.